18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado em 100,7, dando sequência agora na programação da Mix, com o programa 18 horas até as 7 da noite. Estamos juntos e aguardo, é claro, a sua participação. Participa do programa com a gente, manda uma mensagem, uma foto, um vídeo, fala os assuntos que você gostaria de ver abordado aqui no 18 horas. O WhatsApp nosso é facinho, tá? 994-887592. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e para tudo agora. Segue a gente nas redes sociais no @18 horas news. 18 horas. Trânsito. Agora em Manaus, 6 horas e 6 minutos, a gente já começa conversando com o repórter André Meirelles para saber como é que está o movimento nas ruas da cidade de Manaus, como é que está a volta para casa. Boa noite, André. Você também tem aí as ocorrências da chuva dessa manhã, que foi um temporal, não é mesmo? Boa noite. Muito boa noite, Karime. Para quem não sabe, choveu hoje em Manaus, hein? E choveu forte, porque desde a madrugada aí, a chuva já deixou rastro de problemas logo nas primeiras horas. Por exemplo, até as 7h30 da manhã dessa segunda-feira foram registradas 4 ocorrências aqui na cidade. Segundo o Centro de Cooperação da cidade, o CCC, teve alagamento aí na zona centro-oeste aqui da capital amazonense. 2 deslizamentos na zona norte, risco de desabamento também na zona centro-oeste e uma erosão na zona centro-sul. Todos os chamados chegaram aí pelo Disque 199, que é o canal direto da Defesa Civil, que funciona aí 24 horas, e as equipes acionadas, elas atuaram ali no local. A prefeitura também segue monitorando essa situação e alerta que novas ocorrências podem ser registradas aí se ainda tiver chuva. E em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil. O número da Defesa Civil é 199, principalmente em situações de riscos, aí como deslizamentos ou desabamentos. E a recomendação para a população é redobrar a atenção e evitar áreas de riscos e não enfrentar vias alagadas. Agora a gente vai aproveitar aqui que está falando do Centro de Cooperação da cidade para acompanhar como é que está a movimentação do trânsito aqui na capital amazonense. A gente tem informações da Avenida Maripiranga com a Plínio Coelho. Por lá, o trânsito é bastante concorrido, principalmente ali naquela grande rede de supermercado que tem ali. Ali o trânsito fica mais concorrido ainda e segue assim toda a via. Desde ali do Ipaã, vai seguindo ali pela Maripiranga até chegar próximo à rodoviária. Os motoristas encontram muita lentidão aí nesse trecho. Outro ponto também que está carregado nesse momento é o trânsito ali pela Avenida Djalma Batista. Isso nesse sentido volta para casa, sentido centro-bairro, muitos veículos na via, o que acaba deixando o trânsito, além de bastante concorrido, muito carregado ali pelo local, Karime. Muito obrigada, André Meirelles, pelas informações. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Eu, Kenedson Paz, trago os detalhes da votação da Assembleia Legislativa que elegeu Roberto Cidade como governador interino do Amazonas até janeiro de 2027. Hoje também teve manifestação em frente da Assembleia Legislativa e eu, André Meirelles, conto como foi a cobrança dos trabalhadores de diversas áreas, como saúde e educação, cobrando os direitos trabalhistas. Eu, Vanessa Lima, falo da previsão de alerta para Manaus e mais 54 cidades do Amazonas sobre chuvas intensas com risco de alagamentos. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia. A partir de agora, para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E o Amazonas tem novo governador. Roberto Cidade vai ficar à frente do estado até janeiro de 2027, num governo provisório. A chapa de Roberto Cidade, com Serafim Correia como vice, foi eleita por unanimidade hoje na Assembleia Legislativa. 5 chapas também concorreram. A escolha foi feita pelos 24 deputados estaduais em votação aberta e nominal. É a primeira vez na história que governador e vice são eleitos no estado sem o voto popular. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Kenedson Paz, que está na posse do governador Roberto Cidade e do vice Serafim Correia, e conta agora os detalhes pra gente. Boa noite, Kenedson Paz. Como está a movimentação por aí?
Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na 100.7 FM. Estamos agora aqui dentro da plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, onde nós estamos acompanhando detalhes dessa cerimônia de posse do novo governador do Estado do Amazonas, Roberto Cidade, e do vice-governador do Estado do Amazonas, Serafim Correia, onde nesse momento eles estão aqui nessa cerimônia de posse. Ainda há pouco conversamos com o Serafim Correia. Ele inclusive falou com a gente do 18 horas, a gente vai ouvi-lo agora. No momento em que assumiremos a responsabilidade, o Roberto Cidade, governador, eu vice-governador, com a disposição de trabalhar pelo bem da nossa gente. O tamanho do desafio é muito grande e nós vamos enfrentá-los e vamos vencê-los. São muitos os desafios, mas nós estamos em condições de enfrentá-los. Vamos em frente. 18 horas. Nesse momento aqui, Karime e todos os ouvintes da Rádio Mix Manaus, o governador do estado do Amazonas, Roberto Cidade, está fazendo o juramento do cargo de exercer sua atividade pelo estado do Amazonas, momento em que ele é aplaudido por todas as pessoas presentes aqui no plenário. Nós temos aqui presentes autoridades, familiares, tanto do governador Roberto Cidade, como também de Serafim Correia, além de várias autoridades, como o vice-presidente do Tribunal de Contas do estado do Amazonas, conselheiro Josué Cláudio Neto, do Poder Legislativo, da segundo secretário. Ele também já foi líder do governo, atuou pelo menos por 3 vezes aqui como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, além também de várias outras autoridades, como até o próprio ex-governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, ex-vice-governador Tadeu de Souza, também está presente o deputado Saulo Viana, além de vários outros parlamentares, incluindo o prefeito de Manaus, Renato Júnior, que também faz parte dessa banca que representa o executivo municipal daqui da nossa capital. Karime, a gente volta com você no estúdio. Ok, bom, gente, é sempre bom lembrar que essa manhã foi decisiva para o estado do Amazonas. A eleição indireta da Assembleia aconteceu depois da renúncia do então governador Wilson Lima e do vice Tadeu de Souza. Pela Constituição Estadual, quando esses cargos ficam vagos nos últimos 2 anos de mandato, a substituição deve ser feita de forma indireta pelo Legislativo. É a primeira vez na história do Amazonas que essa situação acontece. O repórter Kennedson Paes acompanhou a votação e a movimentação de hoje de manhã lá na Assembleia Legislativa. Vamos ouvir o material. Uma decisão unânime dos deputados estaduais colocou Roberto Cidade no comando definitivo do governo do Amazonas. A eleição aconteceu na manhã desta segunda-feira na Assembleia Legislativa e teve um resultado que já era esperado, mas que impressiona pelo tamanho da articulação. Todos os 24 deputados votaram na chapa formada por Roberto Cidade e Serafim Correia. Vamos ouvir agora um trecho do encerramento dessa sessão extraordinária com os deputados Adjunto Afonso, presidente da Lean, e Alessandra Campelo, secretária-geral. Chapa número 1 não teve votos, a chapa número 2 teve 24 votos, a chapa número 3 não teve votos, chapa número 4 não teve voto e a chapa número 5 não teve votos. Também não houve abstenção, senhor presidente. Então a chapa número 2 obteve unanimidade, 24 votos. Tendo alcançado os votos da maioria absoluta dos membros deste poder, declaro eleita em primeiro escrutínio a chapa número 2 com 24 votos. 24 votos. Portanto, parabenizo aos candidatos da chapa eleita e declaro encerrada esta reunião extraordinária, que está encerrada a presente sessão. Para termos ideia, eram necessários apenas 13 votos para garantir a vitória, mas o que se viu foi uma consolidação total, sem disputa real e com apoio até de parlamentares que em outros momentos faziam oposição, dentre eles Daniel Almeida, irmão do ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida. Cidade já estava à frente do governo de forma interina desde abril, após a renúncia do então governador Wilson Lima e do vice
Posse e Tadeu de Souza, que deixaram os cargos para disputar as eleições deste ano. Agora, Roberto Cidade assume definitivamente até janeiro de 2027. A cerimônia de posse acontece aqui mesmo, na Leã, que simboliza a força do parlamento estadual. Karime, volto com você. Kenneth, agora essa vitória de Roberto Cidade era praticamente dada como certa. A gente já falou várias vezes aqui no Bloco de Política, você e Nathalie Moraes, mas com certeza o resultado surpreendeu, porque tivemos aí alguma reação dos demais concorrentes. Conta também como é que fica a situação da Assembleia, já que Roberto segue no governo. Karime, o resultado foi expressivo, mas já era esperado. 4 outras chapas participaram da disputa, mas não receberam nenhum voto. Durante a sessão, inclusive, partidos como PT e PSDB chegaram a informar que não reconheciam os próprios candidatos que estavam na disputa, mas mesmo assim, as chapas foram mantidas. Os candidatos ainda tentaram solicitar um tempo de fala, mas isso não foi possível devido ao regimento que tinha sido aprovado previamente da casa. É claro que isso causou insatisfação. Vamos ouvir agora o que disse o presidente adjunto Afonso sobre este tema. Seria normal quem é o presidente estar aqui ser candidato. Então, seria normal se não fosse candidato. Eu seria candidato, só vai depender dos meus colegas deputados. O cenário mostra um forte alinhamento entre os deputados estaduais e também levanta questionamentos sobre o nível real da disputa em uma eleição indireta. E nos bastidores da Leã, o presidente interino, deputado adjunto Afonso, também se posicionou. Ele disse que pode continuar no comando da casa, mas deixou claro, se os parlamentares quiserem uma nova eleição interna, ele está à disposição e se considera como candidato natural. Vamos ouvir novamente o deputado. Não, a gente está construindo se manifestar, né? E os outros candidatos a gente definiu, a mesa diretora definiu com a procuradoria e não teríamos espaço. Temos 30 dias para que os deputados fizessem a inscrição da chapa e fizessem o seu trabalho perante a população. Agora, hoje não caberia, no rito da eleição, não caberia fala de deputado, de candidatos. Então, contestar, todo mundo pode contestar. Isso aqui é livre, é uma democracia, é um direito de cada um. Insisto na lisura da eleição, com muito cuidado aqui de que a gente, com a Procuradoria da Casa, com a mesa diretora, de que fosse feito de forma transparente. Eu lhe garanto que foi de forma muito transparente. Ou seja, mesmo com o governo definido, o jogo político dentro da Leã continua. Agora, com a caneta na mão, Roberto Cidade ganha força, visibilidade e entra de vez no tabuleiro das eleições de outubro. Ele já aparece nas pesquisas e, com certeza, já é considerado um forte candidato à reeleição. Claro que, por enquanto, isso é apenas especulação. Até lá, muitas águas ainda vão rolar por baixo dessa ponte, Karime Leão, e com certeza seguiremos acompanhando os detalhes. A gente traz aqui no 18 horas. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter Kenneth Paz, que está acompanhando a posse do governador eleito Roberto Cidade e do vice Serafim Correia. Kenneth, traz aí as atualizações, como é que está a movimentação aí na Assembleia Legislativa. Leão, o movimento está bastante intensa, como ainda há pouco mencionei. Existem várias autoridades presentes aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Temos representantes tanto da família de Roberto Cidade, como também da família de Serafim Correia, além de todo o secretariado do ex-governador Wilson Lima, que também está presente nessa cerimônia de posse aqui realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Em relação à questão da votação, Karime Leão, como nós anunciamos ainda há pouco, foram 24 aprovações dos deputados estaduais, ou seja, foi uma decisão unânime, e nós questionamos inclusive o deputado João Luiz a respeito sobre essa decisão, se até os próprios deputados se surpreenderam com esse resultado, e essa resposta foi favorável, ou seja, até os próprios deputados não esperavam que a grande maioria, ou seja, a totalidade dos deputados votassem em Roberto Cidade e consagrassem ele de forma unânime ao governo do Estado do Amazonas. Vamos ouvir o que disse o deputado estadual João Luiz.
Nós acreditamos que o Amazonas vai evoluir muito mais, porque nós conhecemos o Roberto Cidade aqui, ombreado na Assembleia Legislativa, foi um presidente que trouxe harmonia para o parlamento, foi um presidente que conseguiu fazer com que os deputados, cada um num segmento, cada um com um pensamento, pudesse trabalhar de forma agregada, e isso beneficiando as pessoas. Foi um líder nato aqui dentro da Assembleia Legislativa, e isso agora ele vai galgar o Executivo. Essa harmonia executiva e legislativa é muito importante para o desenvolvimento de políticas públicas no estado do Amazonas, está precisando muito. E nós estamos aqui para alegar, porque é uma pessoa que sai do Legislativo, que conhece o Legislativo, é um amazonense das barrancas do Rio Madeira, que também conhece as dificuldades do povo do interior, das comunidades ribeirinhas. 18 horas. Karine Leão, os ouvintes da Rádio Mix Manaus, nesse momento a gente observa a cena em que o vice-governador Serafim Correia acaba de assinar aqui a ata documentando essa cerimônia de posse do cargo dele como vice-governador do estado do Amazonas. Agora, essa ata é direcionada à secretária-geral Alessandra Campelo, que vai fazer a leitura de outro momento, de outro tópico desta ata, e agora fala na presidência o deputado adjunto Afonso, para que assine agora a deputada Alessandra Campelo, secretária-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e agora essa ata será direcionada a, enfim, Roberto Cidade, onde ele vai fazer a assinatura dessa documentação para poder exercer em si, Karine Leão e os nossos ouvintes, esse momento de assinatura de posse do governo do Estado do Amazonas. A gente vai seguir acompanhando todos os detalhes dessa cerimônia e no final a gente traz um balanço sobre todos os detalhes que a gente consegue apurar desses bastidores da política. Karine e ouvintes, volto com vocês. Muito obrigada, Kennedson Paes, ao vivo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, da posse do governador eleito até janeiro de 2027, Roberto Cidade, e o vice Serafim Correia. Agora em Manaus, 6 horas e 21 minutos. Você está ouvindo 18 horas. E durante a votação de hoje na Assembleia, trabalhadores de diversas áreas, como saúde e educação, fizeram manifestação em frente à Casa Legislativa para cobrar salários atrasados, datas bases e outros direitos trabalhistas. André Meirelles conversa ao vivo agora com a gente. Você acompanhou toda essa movimentação, traz pra gente os detalhes. Boa noite, André. Muito boa noite mais uma vez, Karine, e todos que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, Karine, lembra que a gente inclusive já trouxe aqui no 18 horas, inclusive estava tendo uma manifestação a partir das 6 da tarde ali no centro da cidade, onde a gente foi lá no local, e os professores do estado do Amazonas estavam reivindicando ali durante uma manifestação duas situações. A primeira é essa que continua, né, cobrando aí reajuste salarial que está atrasado, e a outra situação era justamente ali a falta, né, do plano de saúde para os professores, que nesse dia que a gente foi lá na manifestação era um dos problemas que resolveram ali no local. Só que hoje os professores, profissionais da saúde e outras categorias foram ali para frente da ALEAN, que é a Assembleia Legislativa do Amazonas, para cobrar aí salário e condições de trabalho. Então esse é um protesto que aconteceu hoje pela manhã, né, em meio aí ao movimento político dessas eleições indiretas aqui no Amazonas que a gente acompanhou agora. Bom, e quais são essas reivindicações? A categoria da educação diz que está aí há 2 anos sem a reposição da inflação, aí a data base, e também o reajuste que deveria ter sido pago em março, e até agora nada. A gente vai acompanhar a fala do professor Lambert Melo, que é o presidente aí do Sindicato dos Professores e Pedagogos aqui de Manaus, que ele disse que essa tentativa de diálogo com o governo anterior, ou seja, com a gestão do Wilson Lima, não avançou, e agora a expectativa é que haja uma abertura de negociação com a atual gestão. Vamos acompanhar. Nós também estamos sendo atingidos pelo desgoverno, pelo descaso que se instalou no estado do Amazonas. E nós estamos aqui cobrando do governador Roberto Cidade que ele se digne a receber o Aspron Sindical para que nós tenhamos mesa de negociação. Nossa database está atrasada já há 2 meses e nós precisamos termos o nosso reajuste salarial. Assim como os outros servidores da segurança pública, que também estão com suas datas bases atrasadas, da área da saúde, que também estão com suas datas bases atrasadas, e os nossos direitos sendo desrespeitados.
Por isso é preciso que nós tenhamos um governo democrático e que atenda e dialogue com as entidades sindicais que representam os servidores públicos para que nós possamos ter a valorização que nós precisamos e merecemos. 18 horas. Tá aí, a gente acompanhou a fala do Lambert Melo, né, que é aí o diretor jurídico do Sindicato dos Professores e Pedagogos aqui de Manaus, né? E não é só isso não, ele disse também que já são 3 datas bases em atraso, o que acumula cerca de 13% de perda salarial por causa da inflação. E a cobrança aí foi além, os manifestantes também criticaram um bloqueio das galerias ali da Aliança. Segundo os sindicatos, os movimentos sociais não conseguiram entrar ali no local. Agora, na área da saúde, a situação também preocupa, porque além, né, da situação dos professores ali no local, também teve uma manifestação da área da saúde. E quem vai falar isso pra gente é o enfermeiro Edson Vilar, que ele representa o movimento Todos pela Saúde. Ele disse que tem profissional sem receber há até 9 meses. Além disso, os trabalhadores terceirizados também estariam com salários atrasados, principalmente aí depois aí da morte do dono da empresa responsável pelas contratações. Vamos acompanhar a fala dele. São 8 anos de descaso com a saúde, com a segurança e com a educação. Nós estamos aqui com lideranças unidas dizendo: estaremos atentos e nos mobilizando. Não há valorização sem mobilização. E nós iremos, nos próximos meses, até as eleições, realizar diversos atos nessa casa. Diga-se de passagem, nota de repúdio por fechar a Casa do Povo para o povo. Temos aqui representantes da educação, representantes da segurança pública, profissionais em busca daquilo que está previsto em lei. E fica a pergunta no ar: qual é a finalidade dos deputados dos deputados estaduais? Não é legislar e fiscalizar em favor do povo? Por que não estão cumprindo a lei da database, a lei do plano de carreira? Por que não estão chamando os representantes para ser convocado para o concurso público? Uma desordem, uma bagunça no estado do Amazonas, com a cumplicidade de deputados estaduais como Roberto Cidade, que acompanhou o governo Wilson Lima, o pior governo da história do estado do Amazonas. 18 horas. Tá, então, essa foi a fala do Denison Vilar, e ali ele é o líder, né, do movimento Todos pela Saúde, que foi feita durante aí essa fala dele, durante a manifestação na manhã de hoje ali em frente à Leão. Os servidores dizem que não estão pedindo nada além do que já está na lei, né, como ajuste salarial, plano de carreira, concurso público e condições dignas de trabalho. A gente vai voltar a ouvir a outra fala do Lambert Melo ali, do Sindicato dos Educadores aqui de Manaus, ele falando aí que não vai parar até que essa nova gestão também ouça ele e possa atender o pedido dos educadores aqui do Amazonas. E nesse sentido, nós viemos fazer esse protesto aqui hoje para buscar esse diálogo com o Roberto Cidade. Infelizmente, encontramos aqui o autoritarismo, encontramos aqui as portas fechadas, não permitiram a nossa entrada nas galerias e nós não tivemos a oportunidade de mostrar ao Roberto Cidade as nossas reivindicações. Mas nós vamos programar de forma unificada novos atos para tentar sensibilizar esse governador para que ele possa, então, abrir diálogo e que a democracia seja instalada no nosso estado, porque nós não suportamos mais um governo autoritário como foi o governo de Wilson Lima e que parece que o Roberto Cidade quer seguir o mesmo caminho. Esperamos estar enganado, mas vamos buscar esse diálogo através da unidade da luta com as outras entidades sindicais, das outras áreas do serviço público, porque a luta continua. 18 horas. Tá, então a gente acompanhou a fala do diretor jurídico do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Lambert Melo. E olha, Karine, a gente procurou também a Secretaria de Educação, a SEDUC, a Secretaria de Saúde, mas até agora, né, para explicar essa situação, se receberam esses líderes para ter uma conversa, algum acordo, mas até agora a gente não recebeu a resposta deles, não responderam, mas a gente aguarda e deixa o espaço aberto aqui. Sem dúvida, André, muito obrigada pelas informações. Sem dúvida, o espaço segue aberto para a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública. Afinal de contas, a gente sabe que estamos terminando aí praticamente 8 anos
de uma gestão desastrosa que afundou o estado do Amazonas nesses principais itens para a sociedade. Estamos nos piores lugares, com os piores índices e com os piores números na educação, na saúde e na segurança pública. Só de salários atrasados, de falta de pagamento de database, de auxílio fardamento, nós temos inúmeras denúncias. Nós já cobrimos e já trouxemos aqui no 18 Horas inúmeras denúncias dessas profissões que são básicas, importantíssimas para o cidadão e para o estado do Amazonas. A gente, é claro, segue acompanhando e a gente acredita, segue otimista para que agora a gente tenha uma nova fase de gestão no estado do Amazonas, porque as reivindicações são muitas e a gente aguarda um novo desenrolar dessa história. Agora em Manaus, 6h30. Você está ouvindo 18 Horas. E a Polícia Civil do Amazonas concluiu que o menino Benício Xavier, de 6 anos, foi vítima de um erro médico grosseiro e morreu por causa de uma overdose de adrenalina aplicada na veia, quando o correto seria administração por inalação. Peritos atestaram que o quadro era irreversível e que não houve erros de intubação ou de qualquer conduta da equipe na UTI. Os investigadores indiciaram por homicídio doloso a médica Juliana Brasil e a técnica de enfermagem Raíza Bentes, responsáveis pelo atendimento da criança. A polícia também responsabilizou 2 diretores do hospital pela morte de Benício. Benício Xavier deu entrada no hospital na madrugada do dia 23 de novembro do ano passado, apresentando quadro de tosse seca com suspeita de laringite. A criança morreu cerca de 14 horas depois de receber a medicação na UTI do próprio hospital. 18 Horas. E o fim de semana foi marcado por um incêndio de grandes proporções no bairro do São Jorge. 45 famílias que perderam tudo vão receber auxílio aluguel. Vanessa Lima conversa com a gente agora sobre o assunto aqui no 18 Horas. Boa noite, Vanessa. As vítimas já receberam colchões, cestas básicas e kits de higiene. A gente tem esse número, não está muito certo, né? São 30 ou 45, número das famílias, né? Vamos ouvir o que traz. É isso mesmo. A suspeita é que tudo tenha começado com a explosão de um botijão de gás. O combate ao incêndio contou com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que é quem atua nesse tipo de emergência, além do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e a Defesa Civil. Desde as primeiras horas, a Prefeitura entrou em ação com uma força-tarefa para dar resposta rápida, como explica o Coronel Lima Júnior, secretário executivo da Defesa Civil. Desde as primeiras horas da manhã, a Defesa Civil chegou rapidamente, juntamente com o Corpo de Bombeiros. Podemos descer atendimento imediato, também com auxílio, com a colaboração dos moradores, que houve toda uma união para que pudesse auxiliar esse combate ao incêndio. Tivemos uma felicidade dentro desse desastre, que não houve nenhuma vítima fatal. A única vítima que foi ao hospital, ela já retornou, já recebeu alta, já está em sua casa. As famílias foram cadastradas e começaram a receber a ajuda imediata, inclusive a alimentação, como destaca Wanderson Costa, secretário municipal de Mulher, Assistência Social e Cidadania, a SEMASC. Nós recebemos a notificação da Defesa Civil, onde toda a equipe da SEMASC está aqui prontamente para atender a necessidade da população, que nesse domingo pela manhã houve esse incêndio de grande proporção, onde foram atingidas aí aproximadamente 30 casas. Dentre elas, dessas casas, nós temos aí aproximadamente 45 famílias sendo assistidas pela SEMASC e por toda a equipe da Prefeitura de Manaus. O Fundo Manaus Solidária também entrou em ação com doações de itens de primeira necessidade, como reforça Rafael Pina, presidente do Fundo Manaus Solidária. Em determinação ao nosso prefeito, Renato Júnior, o fundo vem para assessorar secretarias envolvidas, a SEMASC e a Defesa Civil, com todo o apoio, com kit de higiene, com colchões, com cestas básicas, não deixando ninguém para trás.
A Secretaria de Habitação também segue acompanhando as famílias para garantir apoio nesse momento difícil, como explica Júnior Nunes, secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários. A CEAF está presente e alinhada com a CEMASC e também com a Defesa Civil. Nós vamos acompanhar essas famílias. Quem tem cadastro nos nossos programas habitacionais, quem não tem, vai ser atendido por nós. Na terça-feira eu vou receber essa turma aqui. Infelizmente é um fato lamentável, mas graças a Deus nenhuma vítima, né? Só que essas pessoas perderam tudo, bens materiais, e a gente está aqui para ajudá-los. Quem perdeu tudo tenta agora recomeçar, contando com a ajuda, como conta Nilcelene Neves, dona de casa e moradora atingida pelo incêndio. Estão agindo pelo certo, né? Trataram nós bem e eu quero que continue assim, porque todas as casas pegou fogo aí embaixo. O senhor queimou o braço, a botija explodiu, é parente meu, tá? Quanto mais vindo ajuda, melhor ainda. A Escola Municipal São Dimas foi preparada como abrigo e ponto de apoio, mas muitas famílias preferiram ir para a casa de parentes. Agora, o trabalho continua, para garantir assistência e um novo começo para essas pessoas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h35. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter Kennedson Paes, que está na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, acompanhando a posse do novo governador Roberto Cidade e o vice Serafim Correia. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite novamente para você, Karime Leão. Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Mix Manaus. Ainda há pouco, Karime Leão, o governador Roberto Cidade recebeu das mãos da esposa a faixa de governador do estado do Amazonas. Agora ele abraça a filha ali no banco da frente, abraça também a mãe. Ao lado da mãe está o pai dele, o Robertão Cidade, que até então seria deputado, candidato a deputado estadual. No entanto, devido a essa situação atual de Roberto Cidade, ele não pode exatamente concorrer como deputado estadual, mas é claro que se faz presente aqui nesse momento de muita honraria a Roberto Cidade e com certeza também a Serafim Correia. Serafim Correia também acabou de participar da foto oficial de Roberto Cidade como novo governador do estado do Amazonas, e a música tocada agora é exatamente o que representa, segundo as informações de Roberto Cidade, esse novo ciclo da gestão de Roberto Cidade, ou seja, alcançando o impossível, alcançando coisas novas. Roberto Cidade agora vai fazer um pronunciamento oficial. Essa aqui é a primeira vez em que Roberto Cidade se pronuncia de forma definitiva como governador do estado do Amazonas. Vamos ver se a gente consegue ouvir um trechinho da fala de Roberto Cidade. Nesse momento ele toma uma água. A gente vai seguir aqui acompanhando a nossa programação, Karime Leão, aqui na Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, e vamos ouvir agora, ver se você consegue acompanhar essa narração, essa fala de Roberto Cidade, Karime, para que os nossos ouvintes também possam ouvir essas palavras do novo governador do estado do Amazonas. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Qualquer coisa eu volto aqui contigo, Karime. Hoje é um dia que com certeza já está e vai ficar marcado na minha memória, e eu, como representante do povo amazonense, estou muito feliz, honrado e preparado para essa missão. Quero aqui cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado estadual, decano desta casa, presidente desse poder em exercício, deputado Adjunto Afonso. Muito obrigado, Adjunto, por tudo, pela condução e por você ser essa pessoa tão especial e que representa muito bem este poder. Em nome do deputado Adjunto Afonso, cumprimento todos os deputados e deputadas estaduais. Cumprimento o deputado Carlos Bessa, é maior do que eu, não posso deixar de nominar um. Cumprimento a deputada professora Jaqueline, cumprimento o deputado Tiago Abraim, cumprimento o deputado Abdallah Frache, cumprimento o deputado Vanderlei Monteiro, cumprimento a deputada Débora Menezes, cumprimento o deputado Rosenha, cumprimento o deputado Felipe Souza, cumprimento o deputado, e que quem está também ao seu lado, deputado Belarmino Lins e deputado Jorge Lins, presidente dessa casa, foi um professor para mim na legislatura passada. Cumprimento o deputado Mário César Filho, grande amigo.
Obrigado, deputado. Cumprimento o deputado Cristiano D'Angelo, cumprimento o deputado delegado Pérez, que está ali ao lado do seu pai, grande amigo. Cumprimento o deputado Dr. Gomes, grande homem, deputado estadual. Cumprimento o deputado Carlos Maciel. Cumprimento o deputado Sinésio Campos, nosso decano de mandatos, grande companheiro, grande irmão. Cumprimento o deputado. Esse é o momento, Karine, em que Roberto Cidade ele agradece todos os deputados estaduais, afinal recebeu muitos votos dos nossos deputados estaduais. Ele aqui recebeu 24 votos dos nossos deputados estaduais e com certeza é um momento de muita honra para Roberto Cidade estar nesse lugar onde já foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Agora quem fica no cargo dele é o deputado adjunto Afonso e as informações que nós temos até agora a respeito sobre a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas é que, por enquanto, permanece o deputado adjunto Afonso. Vamos ouvir novamente Roberto Cidade. Deputado Décio, deputado Pascarelli, deputado... Desembargador. Karine Lemos, daqui a pouquinho a gente volta trazendo ainda mais detalhes. É um momento que agradece a todos os presentes e daqui a pouco a gente traz mais informações. Muito obrigada, Kenedson Paes, ao vivo da Assembleia Legislativa, trazendo os detalhes pra gente da posse do governador, agora governador oficialmente, né? O Roberto Cidade, o vice Serafim Corrêa, que ficam à frente do governo do estado do Amazonas até janeiro de 2027. Agora em Manaus, 6h40. 18 horas. Trânsito. Vamos saber como é que está o trânsito com o repórter André Meirelles. Antes disso, André, puxa, a gasolina ficou mais cara. Saiu de R$ 6,99 para R$ 7,69. Isso já em alguns postos da cidade, não é isso? Pois é, Karine. Boa noite mais uma vez para você e para os ouvintes. Olha, mas ainda dá para encontrar, né, em alguns postos aí o litro da gasolina comum a R$ 6,99, né? Tem alguns postos. Até pela manhã tinha postos de combustíveis com esse preço antigo de R$ 6,99 e agora pela tarde começaram a atualizar ali os preços, né? Que disparou de novo aqui em Manaus e acabou pegando aí o motorista de surpresa, principalmente também já começou na verdade no fim de semana, aqui no sábado, no domingo, já tinha alguns postos ali fazendo esse reajuste que passou de 10% de uma vez só, né? A gasolina que estava aí sendo encontrada por cerca de R$ 6,99 saltou para essa média agora de R$ 7,59, outros postos 69 centavos e não parou por aí não, a gasolina aditivada ela subiu ainda mais, chegando a R$ 7,79, olha só, um aumento que passa dos 11%. Outros combustíveis também acompanharam essa alta, como o etanol, né, que já está sendo vendido na faixa dos R$ 5,39, até então era R$ 4,99 os postos, né? E os órgãos de fiscalizações como o Procon ainda não se posicionaram sobre esse reajuste. Enquanto isso, a orientação para quem precisa abastecer é pesquisar, né? Existe aplicativo que mostra ali alguns postos onde tem preços ali mais em conta, mais barato. Existe aplicativos dos próprios postos de combustíveis ali que fazem esses descontos ali para quem compra pelo aplicativo, paga pelo aplicativo. Então esse momento, né, de aumento é importante verificar essas situações. Agora, atualizando a situação do trânsito aqui pela capital amazonense, a gente tem a avenida Djalma Batista nessa volta para casa no sentido centro-bairro aí completamente carregado, muitos veículos na via, aquele horário de pico, né, não tem jeito. O jeito aí para quem conhece, se souber ali de uma rota alternativa, que a gente chama de uma rota de fuga para você fugir desse trânsito aí quilométrico da avenida Djalma Batista. Outro ponto também com trânsito bastante carregado na avenida Maripiranga ali com a Plínio Coelho, né, para quem vai seguindo ali bem depois do Ipaã em diante, né, fica bem no centro ali entre o Ipaã e a rodoviária de Manaus, o trânsito fica mais concorrido e carregado ainda nesse horário, tem muito trânsito por lá, Karine. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas.
Previsão do tempo. E vamos saber como é que está a previsão do tempo. O que vai acontecer amanhã? Será que segue essa chuva absurda? Vanessa Lima, conta pra gente. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Hoje Manaus amanheceu com céu carregado e aquela chuva forte que fez os alarmes da Defesa Civil tocarem praticamente na cidade toda. Agora à noite, prepare o guarda-chuva, porque temos chance de chuva moderada a forte. O céu deve permanecer parcialmente nublado, com temperaturas mais agradáveis. E vamos falar, Karime Leão, agora sobre o clima de amanhã, 4 de maio, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça começa abafada e o sol até tenta aparecer entre nuvens, mas já com chance de pancadas rápidas de chuva. No período da tarde, o calor aumenta, mas junto vem a instabilidade. Temos 70% de chance de chuva e ventos moderados. Agora, atenção para a noite dessa terça-feira. A previsão é de chuva forte, com 55% de chance de precipitação. E isso significa que o risco de alagamentos aumenta, especialmente nas áreas mais baixas da cidade. Então, fiquem atentos às recomendações da Defesa Civil. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 25 e máxima de 28 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 78 a 97%. Vanessa, segue aqui com a gente, porque Manaus e mais 54 cidades aqui do estado do Amazonas estão em alerta de chuva com risco de alagamento. Isso mesmo, Karime Leão. A capital e mais 54 cidades do Amazonas estão sob alerta laranja de chuvas intensas, que é aquele perigo moderado a alto. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, esse aviso vale até às 11h59 dessa segunda-feira. Bom, para a gente entender um pouco sobre o que esse alerta laranja significa, né? Ele significa que há previsão de fenômenos intensos, como chuvas entre 30 a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros em um único dia, além de ventos que podem variar de 60 a 100 quilômetros por hora. Agora, falando nos milímetros, né, pra gente destrinchar um pouco essa informação. Em um dia comum, a média de precipitação gira em torno de 20 a 30 milímetros. E isso é o que os meteorologistas chamam de chuva fraca ou moderada, aquela que molha bem o solo, mas não costuma trazer grandes transtornos. Mas se o acumulado chega a 50 milímetros em um dia, a gente já está falando de uma chuva forte que pode causar alagamentos pontuais. E atenção, quando o volume ultrapassa os 100 milímetros em 24 horas, aí sim a gente está falando de uma situação de perigo, porque é muita água caindo de uma vez só e o risco de enchentes e deslizamentos aumenta bastante. E as consequências a gente já conhece, né? Risco de deslizamentos, queda de árvores, telhado voando e até interrupção no fornecimento de energia elétrica. É um alerta que exige vigilância constante e talvez algumas mudanças na rotina, como evitar deslocamentos desnecessários, não se abrigar debaixo de árvores, desligar aparelhos eletrônicos em caso de tempestades e seguir sempre as orientações da Defesa Civil. Mas olha só, atenção, hein? Os demais municípios do estado também não estão livres. Estão em alerta amarelo, com previsão de até 50 milímetros de chuva. E a situação já é crítica em várias regiões. 24 cidades estão em emergência, sendo 23 por causa da cheia dos rios. E destaque para o município de Urucurituba, que está enfrentando um desafio diferente, que é uma erosão grave na orla da cidade. E continuando com os números oficiais, 4 cidades estão em alerta, 26 em estado de atenção e cerca de 158 mil pessoas já foram afetadas pelas inundações em todo o Amazonas, segundo o último boletim da Defesa Civil. E a gente aqui do 18 horas vai continuar acompanhando esse cenário para trazer todos os detalhes para vocês ouvintes, hein, Karime? Muitíssimo obrigada pelas informações, é bom ficar atento mesmo. Agora em Manaus, 6 horas e 47 minutos, vamos voltar a conversar com o repórter Kennedson Paz, que está na Assembleia Legislativa acompanhando a posse do governador, agora governador eleito, Roberto Cidade. Boa noite, Kennedson. Muito boa noite novamente, Karime. Nós vamos ouvir agora o pronunciamento do governador do estado do Amazonas, Roberto Cidade, que vai falar as metas e os objetivos do governo do estado na gestão dele. Vamos ouvi-lo. A BR-319 é uma luta histórica do povo amazonense
E enquanto eu estiver na vida pública, seguirá como uma das minhas principais bandeiras. Tudo isso com respeito, amor à nossa floresta. O Amazonas é um dos estados mais preservados do planeta, mas mais de 90% da nossa cobertura é preservada. Você percebe um assunto que é um assunto de interesse da nossa população amazonense, falando sobre o tema da BR-317. Continuar ouvindo. Com foco na geração de empregos, na ampliação de oportunidades para impulsionar a renda e melhorar a qualidade de vida. O nosso compromisso é com o resultado. Quando as pessoas se tornam prioridade de governo, o resultado aparece. Quando ouvimos a população, o caminho se abre. Quando a população é respeitada, o Estado cresce de verdade. Governar com coragem é governar com a porta aberta, com transparência. Quero a população ao meu lado e quero que ela seja o meu fiscal no meu trabalho. Assumo esse cargo com muita humildade, para ouvir com coragem, para resolver com muito trabalho que nós vamos ter para enfrentar aqui pela frente. Quero entregar resultados práticos que transformam a vida das pessoas. Quero um Amazonas melhor para quem escolheu viver aqui. Eu não chego até aqui sozinho. Chego com a minha história, com os valores que aprendi e com a responsabilidade de não decepcionar cada amazonense. Aproveito para fazer um agradecimento especial à minha família, aos meus pais, Roberto e Ângela, que me ensinaram os valores que carrego na minha vida e que me fizeram ser quem eu sou. Meu pai, minha mãe, muito obrigado pela criação e pelos ensinamentos que vocês me deram. Agradecimento de Roberto Cidade à família e dentre os temas mencionados aqui, Karime Leão, os nossos ouvintes do 18 horas, o Roberto Cidade falou muito sobre segurança pública, reforçar esse tema que tanto a gente já discutiu aqui no 18 horas da Rádio MX Manaus, falou sobre segurança pública, falou também sobre o apoio à família de crianças atípicas e disse que a saúde será a prioridade da gestão de Roberto Cidade. Então são alguns temas que são aqueles pilares da nossa sociedade amazonense, são os pilares dos nossos direitos, dos nossos princípios fundamentais que Roberto Cidade está validando e também está pedindo o apoio da população de modo geral, assumindo a responsabilidade de ser cobrado pela população em relação a temas tão sensíveis como esse, que é segurança pública e saúde, além disso também educação para a formação de cidadãos do nosso estado do Amazonas. Ou seja, Karime, são temas sensíveis que exigem um comprometimento. A gente já observou, avaliou o cenário da última gestão, que vem de uma situação que precisa ainda ser otimizada, no entanto, já demonstra ser uma iniciativa de Roberto Cidade à frente desse próximo mandato, que será até janeiro de 2027. Mais detalhes a gente traz, é claro, Karime Leão e nossos ouvintes no 18horas.com.br e através da nossa programação aqui no programa 18 horas. Karime Leão, volto com você. Muitíssimo obrigada pelas informações, Kenedson Paz. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos falar de economia, porque uma pesquisa do Instituto Nexus, divulgada hoje, revela que os gastos cotidianos com alimentação e contas fixas seguem como principal fator de endividamento em todas as faixas de renda da população brasileira. Ou seja, o povo brasileiro, gente, o endividamento não é uma questão de gasto com supérfluo, é com básico mesmo. Segundo o Banco Central, o comprometimento da renda familiar com dívidas bateu nova máxima, chegando a 29,7%. Os dados comprovam uma dificuldade de fechar as contas da maioria das famílias brasileiras. André Meirelles, a pesquisa foi divulgada, André, no mesmo dia que o governo federal lança o programa Desenrola 2.0. O que a gente pode esperar a respeito desse programa, desse novo programa? Será que a gente vai conseguir aí ter uma luz no fim do túnel? Boa noite, André, mais uma vez. Boa noite mais uma vez, Karime, meus ouvintes. Começou a valer aí um novo
novo Desenrola Brasil, que é um programa do governo federal, isso para ajudar quem está endividado a limpar o nome e também poder respirar um pouco mais aliviado. O foco principal são pessoas que ganham até 5 salários mínimos, né? Que isso hoje dá o quê? Cerca de R$8.100 e tem umas regras para isso. Essas regras é seguinte, assim, ó, só entram no programa dívidas feitas até 31 de janeiro deste ano e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos. Então, entre as dívidas que podem ser negociadas estão aquelas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e até do FIES, né, que é o financiamento estudantil. O governo dividiu o programa em 4 frentes para famílias, estudantes do FIES, empresas e também produtores rurais, né? E para participar não tem nenhum tipo de mistério, né? A orientação é procurar direto o banco onde a dívida foi feita. Então os descontos, eles podem ser descontos grandes aí que variam de 30% até 90% do valor da dívida. Isso com juros limitados a 1,99% ao mês. A gente vai acompanhar agora a fala da contadora Stephanie Brasil, que ela explica essa situação pra gente. Podem participar desse programa pessoas com renda de até R$8.105 por mês, com dívidas atrasadas entre 90 dias e até 2 anos. As dívidas que entram nessa oportunidade de quitação são dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. E agora também dívidas do FIES, o financiamento estudantil. Para você renegociar, você pode procurar diretamente pelo aplicativo do banco ou pela plataforma disponibilizada pelo governo. 18 horas. Tá, então, a gente conferiu a orientação da contadora Stephanie Barbosa e outro ponto que chama a atenção é o uso do FGTS, que é o Fundo de Garantia. O trabalhador, ele pode usar até 20% do saldo ou até R$1.000, né? O que for maior aí para quitar as dívidas. E esse dinheiro, ele não passa aí pela mão da pessoa. Na verdade, ele vai direto do FGTS pro banco. Isso tudo aí acaba garantindo que a dívida seja realmente paga. É o que explica novamente pra gente aí a contadora Stephanie Barbosa. Esse valor ele não vai cair na sua conta, ele vai direto do FGTS para o banco para pagamento da sua dívida. Em alguns casos, será possível utilizar de até 20% do seu saldo de FGTS com limites definidos pelo governo. E além disso, os descontos podem chegar até 90% e o parcelamento pode ser facilitado. Mas atenção, antes de fechar qualquer acordo, veja se a parcela cabe no seu bolso. O desenrola é uma oportunidade de recomeço, mas o controle financeiro continua sendo sempre essencial. 18 horas. Tá, então, as orientações da Stephanie Barbosa, né, a contadora. Outro detalhe importante é que quem entrar no programa vai ficar 1 ano sem poder usar aquelas plataformas aí de apostas online. Então, além disso, tem também outra novidade aqui, dívidas de até R$100 vão poder ser perdoadas aí pelos bancos. Então, a expectativa do governo é liberar mais de R$8 bilhões para ajudar os trabalhadores. O cenário mostra ainda aí um tamanho aí do problema, porque segundo o Banco Central, mais de 117 milhões de brasileiros terminaram 2024. Isso é 2024 com algum tipo de dívida. É muita gente aí, né, Karime? Como a gente falou, a maioria dos brasileiros a dívida é pro básico, gente. É para fechar a conta do mês ali com comida, energia elétrica, coisa básica mesmo. E é por isso que o programa ele chega aí em um momento de pressão econômica e também de olho no impacto direto na vida das pessoas, principalmente para quem precisa colocar aí as contas em dias. Isso aí é uma oportunidade, Karine. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Vamos agora saber do esporte com Vanessa Lima. 18 horas. Esporte. A gente começa o esporte com o clássico Flamengo e Vasco. Jogo muito disputado até o último minuto e terminando com um empate por 2-2. A partida lotou o Maracanã com mais de 60 mil torcedores. Já em Bragança Paulista, o São Paulo não fez o dever de casa e empatou com o Bahia por 2-2 nesse domingo, no duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o São Paulo
volta aos 24 pontos e está na 4ª colocação do Brasileirão. Com o resultado, o Bahia vai aos 22 pontos e se mantém em 6º. Palmeiras e Santos empataram por 1-1 nesse sábado. O Santos, com 15 pontos, sai provisoriamente da zona de rebaixamento, mas pode retornar ao indesejado grupo ao final da rodada. O Botafogo voltou a perder no Campeonato Brasileiro depois de 5 jogos de invencibilidade. Na tarde desse sábado, recebeu o Remo no Newton Santos, no Rio, e foi derrotado por 2-1 de virada. Com o resultado, o Botafogo segue com 17 pontos na zona intermediária da tabela. O Atlético Mineiro conseguiu reagir no Campeonato Brasileiro e venceu o Cruzeiro por 3-1 na noite desse sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em Belo Horizonte. Aqui na terrinha, o Manaus Futebol Clube chegou ao seu 4º jogo seguido sem vitória na Série D, com um empate de 2-2 com o Monte Roraima na noite desse domingo, no estádio Canarinho, em Boa Vista. Volto com vocês. Editorial 18 horas. Termina na quarta-feira o prazo para eleitoras e eleitores de todo o país regularizarem a situação junto à Justiça Eleitoral. Após essa data, o cadastro será fechado para a organização das eleições 2026. O prazo vale para serviços como alistamento eleitoral, transferência de domicílio e revisão de dados cadastrais, incluindo regularização de pendências. O atendimento pode ser feito presencial nos cartórios eleitorais ou pela internet. De acordo com a Lei das Eleições, nenhum requerimento de inscrição ou transferência eleitoral pode ser recebido nos 150 dias anteriores à data da eleição. Por isso, a partir do dia 7 de maio, o cadastro eleitoral será fechado, permanecendo assim até novembro de 2026. Quem não regularizar a situação ficará impedido de votar e poderá enfrentar restrições para obter passaporte ou carteira de identidade e até tomar posse em cargos públicos ou se matricular em instituições de ensino públicas. A Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores evitem as filas e possíveis instabilidades no sistema online devido ao grande volume de acessos. E lembra que a regularização dentro do prazo é essencial para garantir o exercício do direito e do dever de votar. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, gente. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.